poder, todo domínio está em suas mãos. Os reinos se abalam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei.
vocês um texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, verso 18, 19 e o 20. Abra na sua Bíblia, por favor, onde você estiver. Se puder pegar a tua Bíblia nesse momento. Queria compartilhar esse texto com vocês. Se você já pegou a tua Bíblia, queria pedir você para fechar os teus olhos onde você está agora. Queria orar com você para que Deus ele pudesse abrir o nosso coração, para que a gente de fato compreenda a sua verdade, abrir nossa mente, para que a gente entenda nosso coração, para que a gente possa praticar essa realidade, para que o nome dele seja glorificado para todos sempre. Feche os teus olhos, irmãos. Senhor, aqui estamos nós nesse momento, com o que temos em mãos, com o que o Senhor tem nos dado, com a ferramenta que o Senhor tem colocado em nossa possibilidade, e aqui estamos nós para oferecer ao Senhor a nossa vida como sacrifício vivo, nosso coração disposto a te ouvir e a te obedecer, a nossa mente cativa à sua vontade. Pedimos que o Senhor nesse momento, Pai, nos eleve até o Senhor, que nada possa nos impedir, que nada possa nos atrapalhar, que nesse período, Pai, dessa palavra, que nós não percamos, Pai, esse momento por nada, que o nosso celular, que nada possa nos distrair, que nenhuma distração possa nos separar, Pai, desta realidade. E que em nome de Jesus, Pai, a conclusão desse sermão, que é o término desse sermão, que o nosso coração arda pelo Senhor, que o nosso coração arda por cumprir, Deus, o nosso chamado, que o nosso coração arda, Deus, por viver, Pai, a realidade da qual o Senhor nos criou para que nós vivêssemos, Pai, aqui na terra ela. Então, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, coloco minha vida em Tuas mãos, fale o que o Senhor tiver a nos dizer nessa noite e que, por fim, o Teu nome seja sempre glorificado. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração nessa noite. Amém, irmãos? O texto que nós vamos falar nessa noite fala sobre a grande comissão. Fala sobre a grande comissão. E não existe um tema melhor para o que Jesus falou após a sua ressurreição para os discípulos, a não ser usar esse tema como uma grande comissão, para nós compreendermos a importância desse envio, dessa verdade que Jesus repassou aos seus discípulos após a sua ressurreição. E eu queria compartilhar isso com você nessa noite. O verso 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Essas foram as palavras de Jesus após a sua ressurreição. Essas foram as últimas palavras de Jesus para com os seus discípulos. A gente compreende que as últimas palavras de uma pessoa são as mais importantes. As pessoas que estão no CTI, nos seus últimos momentos aqui na Terra, as últimas palavras dela são mais sábias do que todas as palavras da sua vida. Elas tendem a priorizar aquilo que é importante. É lá que muita gente lembra de que precisa pedir perdão a alguém. É lá que muita gente lembra de que precisa amar mais alguém, porque são as suas últimas palavras. E elas querem deixar as pessoas aqui na terra com palavras importantes, porque são as últimas palavras que ela terá para dizer àqueles que o ouvem. E nesse momento aqui, Jesus está com os seus discípulos, e as últimas palavras de Jesus foi um envio, foi o ide, foi a grande comissão. E a gente compreende, diante dessa realidade, o quanto é importante nós cumprirmos essa vocação, nós cumprirmos o nosso chamado. O quanto é importante, dentro desse texto, nós termos as ferramentas em nossas mãos corretas para que possamos cumprir esse chamado, para que possamos realmente, em obediência a Cristo, porque são palavras do próprio Jesus, de que nós devemos ir,
de que nós devemos cumprir o nosso chamado, de que nós devemos obedecer a sua voz, e essa sim é fazer a sua vontade. Isso sim é fazer a sua vontade. E eu queria compartilhar com você, dentro dessa premissa de que essas palavras de Jesus foram as mais importantes naquele momento, para que os discípulos precisavam ouvir. Partindo desse ponto, eu queria compartilhar com você a realidade, a verdade e o poder que esse texto, a profundidade que esse texto tem com relação a nos tocar, a nos mover, a nos levar a ir cumprir a nossa vocação. Jesus, então, nas suas últimas palavras, ele chama os seus discípulos, no verso 18, ele se aproxima dos seus discípulos e ele diz uma verdade. Ele diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Lembrando que Jesus agora já está ressurreto. Como eu falei no domingo, o seu espírito que havia voltado a Deus, o seu corpo que estava há 3 dias lá naquela cova, dentro daquelas pedras, haviam se encontrado, e Jesus agora com o corpo transformado, com o corpo ressurreto, aparece aos seus discípulos, e agora poderoso, agora não mais aquele Jesus machucado, sofrido, com dores da cruz, mas um Jesus exaltado, mas um Deus exaltado. Ele aparece aos discípulos e fala sobre si. E o que é que ele diz sobre si? Ele diz: todo o poder me foi dado, não apenas aqui na terra, mas também nos céus. Todo domínio me foi dado nos céus e na terra. Eu tenho poder sobre os céus e sobre a terra. Tudo está sob o meu domínio, o cosmos está sob o meu domínio, o mundo está sob o meu controle, sob o meu domínio, porque todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E Jesus, quando ele diz essa palavra, cumpre-se a profecia de Daniel 7. Eu queria compartilhar com você. Daniel escreveu, Daniel 7, versículo 13 e 14. Ele escreveu a respeito de uma visão. E ele disse: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Nós sabemos que filho do homem é um dos títulos para Jesus Cristo. E ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Verso 14: foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, quando Jesus diz isso aos discípulos, ressurreto, como eu disse agora, ele diz: todo o poder, todo o domínio me foi dado nos céus e na terra, e se cumpre a profecia de Daniel 7, verso 13 e 14. E diante desse domínio, diante desse poder que Jesus tem em suas mãos, nos céus e na terra, ele envia os discípulos, ele diz algumas palavras aos discípulos, e ele continua dizendo assim, no verso 18 ainda: portanto, Jesus começa dizendo com essa palavra, portanto, ele está ensinando os discípulos, ou seja, diante desse poder que me foi dado, diante da autoridade que eu tenho, diante do domínio que está em minhas mãos, diante de tudo isso, vão, diante de tudo isso, vão, ou seja, ide, vão. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com você é a ideia desta palavra ide. Esse ide alcança todos os discípulos. Esse ide não foi um ide apenas para os 11 discípulos que estavam lá diante de Jesus ressurreto. Esse ide não foi apenas para aqueles 11, esse ide alcança todos aqueles que são discípulos de Jesus ainda hoje. Esse ide me alcança, esse ide te alcança, esse ide nos alcança como discípulos de Jesus. Então entendemos que a nossa missão é ir. O que significa esse ir? Esse ir fazer discípulo, como nós vamos ver depois. Esse ir é por onde você passar. Jesus não especifica um lugar para você ir. Jesus não especifica um lugar para os discípulos aqui. Ele fala: vocês vão, ou seja, indo, por aonde vocês passarem, pelo caminho que vocês passarem, vão e cumpram uma missão, por aonde vocês forem, por aonde Deus levar vocês, aonde vocês estiverem, por aonde vocês passarem, façam discípulos, que é o que nós iremos ver aqui. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, que aonde nós estivermos é um lugar para se fazer discípulo. Na minha faculdade, na tua faculdade, é um lugar para se fazer discípulo. No teu trabalho, no meu trabalho, é um lugar para mim fazer discípulo.
na sua casa, na minha rua, na sua rua, entre os meus amigos, aonde eu estiver, por aonde eu ir, é um lugar para eu fazer discípulo. Vão, primeira coisa que Jesus disse, vão, movam-se, não se acomodem, não mantenham-se no lugar onde vocês estão, não se acostume com o lugar onde vocês estão, não existe um lugar específico, vão, e por aonde vocês passarem, façam discípulo, o ide não está no imperativo, o vão não está no imperativo, mas o fazer discípulo está no imperativo. Imperativo significa que não é uma opção, não é algo que eu posso decidir ir ou não, não é algo que eu posso decidir fazer ou não, é algo que Jesus no imperativo diz, vá, faça um discípulo, por aonde você passar, faça discípulo, faça seguidores, faça discípulo. A nossa missão, as últimas palavras de Jesus, os últimos ensinos de Jesus aos seus discípulos foram esse, a grande comissão, vá e façam discípulos, por aonde você passar, façam discípulos. O que é fazer discípulos? O que significa discípulos? Façam seguidores, façam aprendizes, façam seguidores, façam discípulos por aonde você passar. E a pergunta que surge diante disso é: para quem eu devo fazer discípulo? Eu devo fazer discípulo por aonde eu passar? Para quem? Eu faço discípulo para mim mesmo? Você faz discípulo para você mesmo? Para quem nós devemos fazer discípulo? Eu queria compartilhar com você 2 textos que narram com clareza a ideia de para quem nós devemos fazer discípulos. E um dos textos está em João 1, verso 35 ao 38, e eu queria compartilhar com você. E o texto diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Verso 37, os 2 discípulos, ouvindo João dizer isso, seguiram a Jesus, foram atrás de Jesus, caminharam em direção a Jesus e seguiram a Jesus. E Jesus então vê isso, e eu presto atenção, e Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse: o que vocês estão procurando? E eles disseram: mestre, onde o Senhor mora? Preste bem atenção. Dois discípulos, podemos dizer, acompanhantes de João, que seguiam João. João, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus, João falava a respeito do Cordeiro de Deus que viria para os seus discípulos. E quando Jesus aparece, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. E os discípulos de imediato começam a seguir Jesus. E quando os discípulos seguem a Jesus, João de modo nenhum grita e diz assim: não volte para cá, venha me seguir, não, vocês são meus discípulos. Não, porque João sabia que ele estava fazendo discípulo para Cristo, para o Cordeiro. Então, para quem nós fazemos discípulos? É para Jesus. A quem nós apresentamos as pessoas? É a Jesus. Nós não fazemos seguidores nossos, nós não fazemos pessoas pensar como nós pensamos, porque podemos nos equivocar em nossos pensamentos. Nós levamos pessoas a pensar como Cristo pensa, nós levamos pessoas a seguir a Jesus. Ide, vá e faça discípulo. E um outro exemplo de pessoas que levam outros a seguir Jesus, fazem discípulo com muita simplicidade, é o texto que continua aí mesmo, no versículo 40, que fala a respeito de André, que era um desses discípulos que seguiu a Jesus. O versículo 40 diz assim, João 1, verso 40, André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. André, que havia acabado de se tornar um seguidor de Jesus, ele leva o seu irmão também a seguir a Jesus. Ele faz do seu irmão um discípulo, e não um discípulo de si mesmo, mas um discípulo de Cristo. Então, um dos primeiros pontos que precisamos compreender é que nós fazemos discípulos para Cristo, não fazemos discípulos para nós mesmos.
A nossa missão é cumprir o envio, fazendo discípulo, levando pessoas a Cristo, guiando pessoas a Cristo, ensinando pessoas a respeito de Cristo. Essa é a nossa missão, essa é a tua missão, por aonde você passar, indo, caminhando, fazer discípulo, por aonde você passar. E na mesma ideia de ir, de indo, é por aonde eu devo ir? De todas as nações. Por onde eu devo fazer discípulo? De todas as nações. Ou seja, por aonde eu for, todas as pessoas que eu encontrar, independente da sua raça, independente da sua cor, independente da sua língua, independente de quem ela é, independente do que ela faz, eu devo vê-la como um discípulo de Cristo em potencial. É bom ressaltar também que ver alguém como um discípulo de Cristo em potencial não é a todo tempo está sendo alguém que incomoda a pessoa. Não é a todo tempo estar falando da Bíblia para a pessoa. Não é em todo tempo estar ali incomodando a pessoa, tirando a paz, ao ponto da pessoa olhar para mim, para você e dizer assim: cara, que crente chato. Esse cara me incomoda, eu não gosto de ouvi-lo, eu não gosto de estar perto dele, porque toda hora ele fica nos incomodando com essas palavras, com essas invenções. Não. Fazer discípulo, ir e fazer discípulo, nas oportunidades que nós tivermos, Deus mesmo, no poder que Ele mesmo nos enviou, como nós vemos no início, Ele tem o poder sobre os céus e a terra, e então Ele nos envia, Ele mesmo criará o momento para nós falarmos a respeito dEle, para nós fazermos discípulos. Ele mesmo criará o momento para nós fazermos discípulos por aonde nós passarmos, de todas as nações, de todas as classes. Todas as pessoas que nós encontrarmos no caminho, nós olhamos para ela e começamos então a orar por ela, porque ela é um discípulo em potencial de Cristo. Essa é a vida do cristão, essa é a vida daquele que foi discipulado por Cristo. Ele não pode olhar as outras pessoas como se fosse algo comum. Nós não podemos olhar para as outras pessoas como se fosse natural elas irem para o inferno. Nós éramos alguém, preste atenção, nessa ilustração, nós estávamos caminhando para um abismo que estava a 50 metros de nós, um abismo eterno de muito sofrimento, de muitas dores, e nós estávamos caminhando para lá, até que então um discípulo de Cristo nos falou a respeito desse Jesus tem todo o poder, e nós realmente cremos nessa verdade, e então nós fomos livres, nós fomos salvos, nós fomos redimidos dessa morte que nos aguardava. E agora nós não estamos mais caminhando para o abismo, nós estamos a salvo, nós estamos bem, nós estamos tranquilos em Cristo. E agora como a gente reage diante das pessoas que estão caminhando aos milhões para o abismo? Como nós temos nos comportado diante da situação daqueles que estão caminhando para o sofrimento eterno? Qual tem sido a nossa missão diante disso? O que temos sentido diante das pessoas que estão sofrendo e morrendo, indo para o inferno, aos montes aí? Qual tem sido a sensação do nosso coração como cristão e como discípulos, que um dia fomos discipulados, que um dia fomos ensinados por alguém que nos enviou a Cristo, assim como André levou o seu irmão a Cristo? A nossa responsabilidade é ir. A nossa responsabilidade é fazer discípulos de Jesus. A nossa responsabilidade é ir, nós não podemos ficar inertes aonde nós estamos. O lugar onde Deus nos colocou é um ambiente com pessoas que podem se tornar um discípulo. E o nosso olhar como cristão, por mais desafiador que seja, por mais que pareça que aquela pessoa nunca irá se encontrar com Cristo, como diziam do apóstolo Paulo, nós precisamos orar e como cristão vê-la como um possível discípulo de Cristo e orar. Então Deus criará os meios, ou até mesmo irá trazer aquela pessoa para nos pedir conselho ou para nos pedir para conversar a respeito desse Jesus que nós seguimos. Ele irá criar os meios, porém nós precisamos ir, nós precisamos sair do nosso lugar, nós precisamos ir e fazer discípulos de Jesus, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja seguido, para a glória do nome de Jesus. E Ele continua dizendo nesse texto, verso 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E Ele fala, batizando-as
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Era a responsabilidade dos discípulos ali, ir, fazer discípulo. E diante do discípulo que se convertia a Cristo, ele era então batizado. Era o próximo passo do discipulado, é o batismo. O batismo cristão é o próximo passo diante daquele homem que disse: eu creio nesse Jesus e eu quero viver então para esse Jesus. O que é que significa o batismo? O batismo não é nada mais que uma evidência externa do que está acontecendo dentro de nós. O batismo é uma evidência externa de que aconteceu dentro da gente um arrependimento. O batismo é uma evidência externa do que aconteceu dentro de nós, que fomos purificados. O batismo é uma evidência externa de que nós morremos com Cristo, como fomos submersos à água. E nós ressuscitamos como Cristo, como fomos tirados da água. Isso é o que representa o batismo. Isso é o que representa o batismo no seu modo teórico. É bom ressaltar que o batismo não é uma evidência da salvação, é uma evidência de alguém que pode ser salvo. Nós podemos ver que o ladrão da cruz, como falamos no domingo, ele não foi batizado e ele foi salvo, ele se encontrou com Cristo naquele mesmo dia no paraíso. O importante é que a gente compreenda a realidade do batismo. A realidade do batismo é essa, que ele evidencia algo que aconteceu dentro da gente. Hoje, no nosso contexto, a gente não sai batizando as pessoas na rua. Eu me lembrei de algo que aconteceu no seminário, quando o pastor Edson estava falando sobre missões. E ele supôs que, imagine que você esteja longe com um lugar onde o teu pastor não está, onde não está ninguém. E você fala do Evangelho, e a pessoa crê no Evangelho, e assim como aquele homem que estava com Filipe, ele diz: o que falta para mim ser batizado? O que falta para mim ser batizado? O que você vai fazer? Você vai dizer, você está longe, você está no deserto sozinho, você vai dizer assim: não, eu não posso te batizar, porque eu tenho que avisar o meu pastor, e eu só vou ver o meu pastor daqui a 3 anos, então espere que daqui a 3 anos eu vejo o meu pastor. Não, ele nos ensinava: vá e batize. Era a missão dos discípulos. Eu estou dando esse exemplo como uma evidência, um exemplo de que não tem o que fazer, mas nós seguimos um padrão hoje de que nós temos discipulado, temos acompanhamento. Então, alguém que se torna um discípulo de Jesus, o próximo passo dele é ser batizado, é entrar no grupo de batismo, é conversar, é falar, é ouvir sobre o batismo, é ouvir sobre a evidência do batismo, para que ele compreenda a realidade interna e externa daquele acontecimento. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a Trindade. Deus é Pai, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Todos têm poder, todos são gloriosos, todos são grandiosos, não existe nenhum maior do que o outro. Deus não é maior do que Jesus, Jesus não é maior do que Deus, o Espírito Santo não é maior do que Jesus, o Espírito Santo não é maior do que Deus, o Espírito Santo não é menor que Jesus, não é uma escadinha, Deus, Jesus, o Espírito Santo, não. Os três têm o mesmo poder, os três têm o mesmo domínio, os três são Deus. Essa é a realidade do ensinamento dessa verdade. Continuando no versículo 20, que diz assim: você vá, faça discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E logo depois, o que você faz? Jesus continua dizendo no verso 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos? Ensinando-os. O que significa essa palavra ensinar? Ensinar significa instruir. Ensinar significa conduzir. E é importante que essa ideia de ensinar, ela vem de uma ideia de um desenvolvimento, você desenvolver o conhecimento teórico na vida da pessoa, na mente da pessoa. Você ensina aquela pessoa o caminho que ela deve andar. Você mostra para ela, você fala com ela e ela aprende na sua mente. Ensinar vem de um conhecimento teórico. É importante que você ensine para a pessoa. Você mostra a pessoa o caminho, ensinando a pessoa o caminho, instruindo a pessoa no caminho. Essa é a primeira palavra, ensinando-os a guardar. O que significa essa palavra guardar? Guardar significa praticar. Completando o ensinar, juntando o ensinar com guardar, você ensina a pessoa, teoricamente, e agora você mostra para ela a prática de como ela deve praticar.
Ou seja, doutrina e prática caminham juntos no discipulado. Não adianta nós conhecermos a doutrina e termos uma vida prática irregular. E também é possível, e é verdade, bem verdade, que ninguém consegue ter uma vida prática sem o conhecimento da doutrina. Todo mundo que vive uma vida cristã prática, logo ele conhece a doutrina. Não tem como inverter, não tem como alguém viver a prática do cristianismo sem conhecer a doutrina. Por isso, há uma necessidade do cristão conhecer as Escrituras. Há uma necessidade do cristão se envolver com as Escrituras. Há uma necessidade do cristão ler, meditar, gastar tempo com as Escrituras. Há uma necessidade minha e sua como cristão de ler a Bíblia, se possível, e deve ser possível, todos os dias. Por aonde você estiver, em todas as oportunidades, e precisamos orar para que Deus mova o nosso coração, nos leve preso, cativo, amarrado até a sua palavra todos os dias, para que nós possamos ensinar, para que nós tenhamos o que ensinar. Preste bem atenção, olha o que Jesus mandou os discípulos ensinar, o verso 20, ensinando-os a praticar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus está dizendo para os discípulos: eu peço a vocês, eu digo a vocês, que vocês ensinem essas pessoas a praticar tudo aquilo que eu vos ensinei. Ensine essa pessoa a viver da maneira que eu ensinei a você. Você não consegue, eu não posso discipular alguém, eu não posso fazer discípulo sem antes ter sido discípulo. Eu não posso fazer discípulo de Jesus sem antes ter um conhecimento prévio desse Jesus. Eu não posso levar alguém a Jesus sendo que eu não conheço. Eu não posso guiar alguém, eu não posso ser o GPS de alguém se eu não conheço o caminho. André levou o seu irmão Pedro a Jesus, porque então ele teve um encontro com Jesus anteriormente, e agora ele leva Pedro e diz: encontramos o Messias, encontramos o prometido do Velho Testamento, encontramos aquele Senhor prometido que viria e nos salvaria. Então ele leva o seu irmão porque ele conhecia previamente. Irmãos, nós não podemos dizer que somos discípulos de Cristo se nós não amamos a sua palavra, se nós não amamos os seus ensinamentos, se nós não amamos as boas novas, o Evangelho, se nós não temos um prazer, um desejo, ainda que limitado por estarmos aqui, mas se nós não tivermos nenhum desejo de ler, de nos voltar para as Escrituras em nenhum momento, nós precisamos rever nossa vida de discípulo, porque provavelmente nós não estaremos sendo discípulo e consequentemente não poderemos levar ninguém, fazer nenhum outro discípulo de Jesus. É importante que você viva na prática. Um outro ponto importante é que ensinando-os a praticar. Como eu vou ensinar alguém a praticar aquilo que eu aprendi com Jesus se eu mesmo não pratico? Como alguém que está levando discípulos a Jesus, eu não posso ter uma vida dúbia, eu não posso ter uma vida que contraria aquilo que eu ensino, eu não posso ter uma vida que é oposição, eu não posso ensinar a pessoa a amar a Deus se eu mesmo odeio a Deus, e eu não odeio a Deus com minhas palavras, porque eu canto palavra de amor, mas a minha vida contrapõe aquilo que eu ensino. Como eu posso ensinar alguém a amar a sua esposa, a não adulterar, porque as Escrituras nos ensinam, se eu sou alguém adúltero? Como eu posso levar alguém a Jesus, se eu mesmo estou caminhando para um outro lado? Nós precisamos antes, porque essas ferramentas que nós precisamos ter em mãos para fazer discípulos, não é apenas ouvir e ir, não é apenas um ir de fazer discípulo e você ouvir e qualquer um vai, não. Você não pode fazer discípulos de Jesus se você não conhece esse Jesus. Eu não posso fazer um discípulo da Jordana se eu não conheço a Jordana, se eu não sei o que ensinar a respeito da Jordana. Você só pode fazer discípulo de alguém se você conhecer esse alguém. E Jesus está dizendo para os discípulos: vá, faça discípulos, batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensine eles a praticar tudo aquilo que eu ordenei a vocês, tudo aquilo que eu ensinei a vocês. Vá, a missão de vocês é essa, discípulos, vão e ensine o mundo a praticar tudo aquilo que eu ensinei a vocês.
Hoje, século 21, 2020, a nossa missão como cristão é ir por onde nós formos, é ir por onde nós passarmos, pelo nosso trabalho, pela nossa faculdade, pela rua, por onde nós passarmos, é ir, e a nossa missão é fazer discípulos de Jesus. A nossa missão é fazer discípulos de Jesus e ensinar essas pessoas aquilo que Jesus nos ensinou. E o que foi que Jesus nos ensinou? O que é que Jesus tem me ensinado? O que é que Jesus tem te ensinado? O que é que Jesus tem falado com você? E o meio pelo qual ele fala com o homem diretamente, de modo indireto, ele fala pela criação. Quem a gente olha para os céus e vê as estrelas, o sol e a lua, a natureza, a gente naturalmente deveria olhar e dizer: existe alguém superior, criador de todas essas coisas. Mas o meio direto pelo qual Deus fala com o ser humano, conosco, é a palavra de Deus. Mas o meio direto pelo qual Deus nos proporcionou para que nós possamos o conhecer, as Escrituras Sagradas, é a sua palavra. A palavra de Deus é o quê? É o próprio Deus falando conosco. Quando nós sentamos para ler as Escrituras, é como se nós estivéssemos sentados diante de Cristo e ouvindo o que Ele tem a nos dizer. Quando nós sentamos para ler a palavra de Deus, é como Deus estivesse ali falando aos nossos ouvidos. Quando nós sentamos para ouvir algum pregador confiável, alguém que prega as Escrituras, é Deus falando aos nossos ouvidos. É Deus nos ensinando. E nós precisamos gastar mais tempo com as Escrituras. Nós precisamos gastar mais tempo com aquilo que Jesus quer nos ensinar, para que nós possamos então ensinar a outras pessoas a respeito de Jesus, de modo que eles sintam no coração um desejo de seguir a esse Jesus, como foi André com Pedro novamente. André chegou até o seu irmão Pedro e disse: encontramos o Messias. E ele falou com tanta ênfase, ele falou com tanta realidade, tanta verdade, que Pedro o seguiu para ver se de fato era verdade aquilo. Para que nós possamos ter autoridade, para que a nossa palavra seja verdade diante dos ouvintes, nós precisamos anteriormente praticar, amar, vivenciar o que Deus nos ensinou, para que então nós possamos ensinar outras pessoas no caminhar da vida. Ensinar aquilo que Ele tem nos ordenado. Então o texto conclui dizendo: e eis que estou convosco todos os dias. Às vezes nós passamos dias difíceis, momentos de desânimos, que nos dá vontade de desanimar, de parar, de voltar atrás, de não falar mais de Jesus. É bom a gente entender que nesse dia, quando você não quer falar mais dele, nesse dia que talvez você tenha se decepcionado com Deus, nesse dia de dor, de sofrimento, nesse dia de choro, Ele está contigo. Nos dias maus, Ele está conosco. Nos dias bons, Ele está conosco. Isso não é uma palavra jogada ao vento. O próprio Jesus disse isso aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias. Ele não disse alguns dias, Ele não disse os dias que vocês estiverem bem, Ele não disse os dias que vocês estiverem felizes. Não, Ele disse todos os dias. Nesse momento, sentado na sua casa, aqui comigo, aonde nós estamos, Ele está conosco. Ele está conosco. E isso nos dá autoridade, isso nos dá vigor e poder para cumprirmos essa missão. Ele tem todo o poder, todo o domínio em suas mãos. E esse Deus poderoso que reina sobre os céus e sobre a terra está conosco. Enquanto nós vamos pelo caminho, pregando, fazendo discípulo, Ele está conosco, nos guiando, nos mostrando o caminho. Ele está conosco. E Ele disse aos discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até a minha volta. Esse intervalo de que Jesus disse para os seus discípulos há 2000 anos atrás, até a consumação dos séculos, Ele não disse essa verdade apenas para os 11 discípulos lá. Essa verdade nos alcança hoje. Os discípulos pelo qual Jesus continua dizendo que estou convosco, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar tudo aquilo que eu vos ordenei, e eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele continua conosco hoje. Nós hoje somos os discípulos de Cristo, que temos a missão de levar outros a Cristo, porque Ele está conosco até a consumação dos séculos. Essa missão nos alcançou, irmão.
Essa responsabilidade dos discípulos nos alcançou. E se você ler os evangelhos, se você ler o livro de Atos, você percebe o que gerou no coração dos discípulos essa verdade. Você percebe o que aconteceu no coração dos discípulos quando eles receberam o poder de Deus. Você percebe como eles viveram e morreram para realmente levar pessoas a Cristo, para realmente fazer discípulos. Você percebe quantas coisas eles abriram mão para cumprir a grande comissão, para cumprir o grande envio de Jesus. Essa mensagem nos alcança hoje. É nossa responsabilidade ir. É nossa responsabilidade fazer discípulo. Mas também é nossa responsabilidade conhecer sobre Jesus, para que então possamos ensinar aos outros aquilo que Ele nos ordenou, para que então possamos mostrar para os outros o caminho pelo qual nós mesmos caminhamos, para que então tenhamos autoridade teórica e prática, para que de fato a gente possa ensinar alguém, e esse alguém possa sentir um ardor no seu coração ao nos ouvir, porque o que nós estamos dizendo é verdade, porque as nossas palavras é verdade, pois vivemos isso, e então ele sente o desejo de ser como você. Então ele sente o desejo de seguir esse Jesus que você segue. E então você fez mais um discípulo para Cristo. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. Você foi salvo para quê? Não foi salvo para ir para o céu apenas. Você foi salvo para fazer discípulos. Você foi salvo para ir por onde você passar. Então eu queria te aconselhar, meu irmão, você que estuda, que é jovem, está me ouvindo, lá no teu colégio, na tua faculdade, reúne um grupo de cristãos lá. Não precisa chamar ninguém de imediato, ainda que sejam 2, 3, 4. Começa a se reunir. Se não tem ninguém, leva a sua Bíblia, sente, começa a ler a Bíblia, até que alguém chegue e pergunte para você se você é cristão, e então você tem uma oportunidade de fazer discípulo. Ore a Deus para que Ele te dê estratégias para você fazer discípulo no seu colégio, para você fazer discípulo no teu trabalho, onde você trabalha, no horário vago, no intervalo do almoço. Sacrifica o intervalo do almoço, se possível. Faça discípulo naquele momento, glorifique a Deus. Nós vivemos para isso, nós existimos para isso. O conselho de Jesus para mim e para você hoje é: ide, vão, façam discípulos, por aonde você passar, ensine eles a praticar aquilo que eu ensinei a vocês. Essa é a realidade de Jesus, essa é a realidade de um discípulo de Cristo. E nós, que nos dizemos ser discípulos, precisamos rever nossa vida e analisar para ver se estamos enquadrados nessa verdade. Eu queria concluir esse momento com uma oração, orando a Deus, pedindo Ele que Ele nos examine nesse momento, que Ele bata uma chapa na nossa vida e nos mostre, para que possamos ver os lugares onde estão com deficiência, os lugares onde precisam ser consertados, para que então a gente possa ter uma vida diante de Deus sincera e íntegra, para que então nós possamos fazer discípulos de todas as nações por onde nós passarmos. Feche os teus olhos onde você está. Senhor, estamos agora diante dessa verdade, diante dessa grande comissão, diante da missão que o Senhor deu aos seus discípulos. Estamos agora diante dessa responsabilidade, porque o Senhor deu essa missão aos discípulos e disse que está com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós estamos vivendo para esse momento ainda, onde os séculos não foram consumados ainda, aonde o Senhor ainda não voltou para buscar a sua igreja, o seu povo. Então essa verdade, essa palavra ecoa aos nossos ouvidos hoje. E a pergunta que vem ao nosso coração é: o que fazer? Como fazer? E o texto nos diz o que precisamos fazer. Nós precisamos viver uma vida prática, nós precisamos conhecer as Escrituras, nós precisamos saber mentalmente, teoricamente as Escrituras, para que então nós possamos praticar aquilo que Jesus quer que nós pratiquemos. Nos ajude para esta caminhada, aqueça nosso coração, lembra-nos dessa palavra quando estivermos no nosso trabalho, na nossa escola, lembra-nos dessa palavra quando estivermos com alguém conversando, um discípulo de Cristo em potencial, lembra-nos dessa verdade, Pai, quando estivermos tristes, lembra-nos dessa verdade quando estivermos felizes, Pai, lembra-nos em todo o tempo de que nós somos discípulos e de que a nossa missão é ir e fazer discípulos de Cristo por aonde nós passarmos. E que, enfim, o teu reino seja evidente, se torne evidente em toda a terra, para que assim o Senhor seja o máximo que for possível nessa terra, glorificado por aquilo que tu és e por aquilo que tu tens, todo domínio no céu e na terra.
Muito obrigado por esse momento, por essa hora que passamos aqui. Te agradecemos pela oportunidade e que nós possamos, Pai, de fato, honrar o Teu sacrifício, viver a vida de Cristo aqui na terra para a glória do Teu santo nome. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, irmão. Boa noite.